estamos de volta com o programa Brasil Cristão. Hoje o nosso tema é maravilhoso. A grande misericórdia de Deus. A infinita misericórdia, a eterna misericórdia de Deus, né, Padre Lício? É isso aí. Ela é infinita. A misericórdia de Deus é infinita porque Ele é amor infinito. Não é? Então a gente já viu que Deus não castiga, que não é castigo de Deus, que tudo provém também da conduta humana, tudo isso que está acontecendo, né? Padre, a gente terminou o bloco anterior com a pergunta. As pessoas estão achando que esse ano vai acabar o mundo, né? Porque já começou desse jeito e o cabelo, ó, tá em pé. Não, E pode continuar com o seu cabelo bonitinho, ajeitadinho aí, que ele tá lindo, né? Você também não precisa. Se tiver um gel, pode passar. Arrancar o cabelo. Não precisa arrancar o cabelo. O mundo não vai acabar esse ano. É assim, é que infelizmente nós temos muitas vezes uma memória histórica curta. Mas normalmente neste período do mês de janeiro, fevereiro, acontecem grandes tragédias no Brasil, sobretudo, muitas vezes motivadas pelas chuvas. Por exemplo, os desabamentos dos morros de Petrópolis, no Rio, enfim, todo começo de ano, sobretudo no Brasil, por causa do verão, por causa das chuvas torrenciais, né? A gente vê cidades alagadas, enfim, em contraponto, em outros lugares do Brasil, uma seca muito grande, como no Nordeste, enfim. Então, esses fenômenos acontecem normalmente anualmente. O que aconteceu em 2019, o que está acontecendo nesse início de 2019, é que se juntou fenômenos naturais e alguns criminosos, como o caso de Brumadinho, e eu volto a dizer, o que aconteceu em Brumadinho foi um crime, aquilo é um crime, e se juntou com algumas outras tragédias, como o incêndio lá no Ninho do Urubu, lá no Flamengo, que não tinha nem alvará para aquelas crianças dormirem lá, não tinha nem licenciamento. Um motivo tão bobo, né? Pois é. Então, assim, o que juntou, né, um acúmulo maior de acontecimentos naturais com tragédias provocadas por questões humanas. E aí fica todo mundo, e uma atrás da outra. Então, de fato, assusta, de fato preocupa. Mas nós cremos em Deus. Agora, Jesus também diz que a gente tem que estar atento aos sinais dos tempos, né? Então, a gente também tem que olhar estes fenômenos dentro daquela perspectiva, Rosário, de Jesus, do vigiar e orar. Né, do estar preparado. Que não é só para o advento, né? Que não é só para o advento. Né? Vigiar e orar, quer dizer, da gente também estar atento, da gente também estar preparado, porque ninguém, como dizíamos no primeiro bloco, a gente não sabe nem o dia, nem a hora em que a gente parte deste mundo. Né? A partir do momento que a gente nasce, a gente sabe que um dia deste mundo a gente vai partir. Então, o que diz Jesus? A gente tem que também estar preparado. E esses acontecimentos devem nos ajudar a também estar vigilantes e atentos a manter o nosso estado de graça, a viver a graça, a viver a fé, a caridade, o serviço aos outros. Buscar uma confissão regularmente, né? Isso. Porque tem muita gente esquecendo do sacramento da confissão, né? Sim, tem muita gente que... eu me confesso com Deus direto, eu não preciso, enfim. Isso a gente e não é muito por aí, não. Aliás, você sabe, só um parentezinho rápido. Pois não. As pessoas quando dizem para mim isso, você me conhece, nós somos amigos há mais de 30 anos, eu sou muito brincalhão, aí eu sacaneio, às vezes o pessoal eu digo assim, me dá receita. A pessoa leva um susto, me dá receita do quê, padre? Isso se você reza para Deus e Ele perdoa,
É sinal que ele sempre te atende. Tem um monte de coisa que eu peço para ele, ele não me atende. Ele não atende, me dá a receita, qual é? Tal? Aí a pessoa fica assustada. Aí você entra com a... Aí eu entro com a catequese, que diz, olha, o sacramento da confissão, da reconciliação, é a garantia que você tem de verdade que Deus te fez mergulhar no oceano da sua misericórdia. Ele perdoa os teus pecados e esquece para sempre. Então, aí fica um item muito importante do nosso programa de hoje, dentro desse tema, a grande misericórdia de Deus. O sacramento da confissão, da reconciliação, da misericórdia, né? A gente pode chamar. É isso. Sacramento da misericórdia. É o sacramento da misericórdia. É o único tribunal onde a gente entra réu e sai completamente absolvido. Olha que maravilha, gente. Isso é o nosso Deus. Essa é a dinâmica do nosso Deus, né? Nós perguntamos no começo do programa se as pessoas iam responder se a gente tem hora marcada, né? Então, Gabriel Garcia, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro, ela é pastoral da juventude, e mandou a seguinte fala aqui, a seguinte participação. A predeterminação dos fatos e, consequentemente, da hora da morte não é inerente à onisciência de Deus? Em outras palavras, entender Deus como uma força da natureza que coordena todos os fatos não implica em acreditar que existe um destino escrito para nós? Padre Lício Gabriel Garcia. Gabriel, acreditar nisso implica nisso mesmo, né? O problema é que a gente não acredita nisso, né? Deus não é uma força da natureza, Deus é um ser divino, né? Que tem 3 atributos. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e ele é onipotente, ele pode tudo, né? Ele sabe de tudo, ele cuida de tudo, ele provê tudo. E ele não predetermina os fatos. Senão nós seríamos atores, representando um papel que ele escreveu. Ele nos cria, nos dá liberdade. E ele nos dá o livre-arbítrio, a liberdade, inclusive de não acreditar nele, inclusive de rejeitá-lo, inclusive de negar, dizer, eu não quero ir para o céu, eu não acredito em você. Tem gente que fala. E ele aceita. E ele não nos pune por isso. Por isso que no primeiro bloco eu disse que ele não castiga, né? Mas ele nos cria. Ele nos criou com amor, com livre-arbítrio e com responsabilidade, né? E cabe a nós usarmos bem essa responsabilidade. O que pode acontecer e isto pode acontecer, é que a gente, por irresponsabilidade nossa, antecipe a hora da morte. Quando uma mãe aborta um filho, por exemplo, ela antecipa a hora da morte, porque o plano de Deus era que aquela criança nascesse. Então, isto nós também podemos fazer. E claro, se fizermos, termos e arcamos com as consequências das nossas atitudes. Sem dúvida, padre, muito bem respondido. Gabriel, obrigada pela sua participação, viu, Gabriel Garcia? Agora nós temos a participação aqui de Ibiraçu, no Espírito Santo. A pessoa falou assim: eu acho que existe hora marcada para a morte, sim. Na Bíblia tem escrito que tem hora para nascer, para morrer, para plantar e para colher, para construir e demolir. Exatamente o que o senhor disse, né, padre? Eclesiastes, capítulo 3. Então, responde. Então, essa história de destino não é... Não existe. Não existe o destino. Na igreja, na fé católica, não existe destino. O senhor respondeu muito bem, né? Nós nascemos com uma coisa diferente. Deus nos chama à vida para uma missão. A gente pode realizar ou não esta missão
que Ele nos chama, né? A missão de colocar os dons que Ele nos deu a serviço dEle e a serviço dos outros. Mas essa história de que, desde toda a eternidade estava escrito que o Lício ia nascer, que o Lício ia perder o pai aos 13 anos por suicídio, que o Lício ia ser padre, que o Lício vai se matar em 2040. Se fosse isso, então esse é o destino do Lício, eu estou falando de mim, e todos nós, estaríamos simplesmente representando uma peça de teatro escrita por Deus, na qual a gente não teria discernimento, poder de decisão nenhum sobre a nossa vida. Deus nos criou com amor e como filhos. E como filhos, Ele nos deu liberdade. Terceiro maior bem que Deus nos deu. A vida, primeiro. A saúde, o segundo. E a liberdade para fazer e decidir o que a gente quer em terceiro. Que até foi tema de uma campanha da fraternidade que a gente cantava o hino, né? Para a liberdade que Deus nos criou, né? Sim. Que é São Paulo, né? São Paulo. Então, aqui o Jairo, eu acho que é lá do Sul, que é DDD 51. Boa noite, meu nome é Jairo. Na minha opinião, ninguém tem hora marcada para morrer, mas Deus sabe a hora de cada um de nós. As pessoas que se suicidam e as que foram vítimas de crimes não morrem porque chegou a hora, mas Deus sabe que isso iria acontecer com elas. Perfeito, abraço. mas é isso mesmo. Jairo, obrigada pela sua participação. É isso mesmo. Olha, enriquece sempre o nosso programa, né? Padre Lício, então a gente vê que a misericórdia de Deus, que é o nosso tema de hoje, né? É muito maior do que tudo o que acontece no mundo e todas as catástrofes e todos os pecados e todas as maldades. Essa misericórdia abraça todos nós, né? Não há, Papa Francisco, abre aspas, não há pecado que Deus não queira e não possa perdoar. E com isso o Papa quer dizer o seguinte, que a misericórdia, Rosário, de Deus, é infinitamente maior que o nosso pecado, infinitamente maior que a nossa maldade, perdão. Mas para isso a gente tem que se abrir ao amor dele. Volto para o exemplo do meu santo de devoção. Você sabe disso que é minha amiga, né? E o meu santo de devoção é São Dimas. São Dimas. Meu santo de devoção ele era tão bom ladrão que ele roubou o coração de Jesus. Até isso, ele era ladrão que ele roubou o coração de Jesus. E eu sou muito devoto de São Dimas porque eu brinco, né? Digo, é o único santo da Igreja Católica que não fez nada que preste. Ladrão, safado, sem vergonha, vagabundo, né? É o único santo, porque os santos são conhecidos pelas suas virtudes, né? O São Dimas é conhecido por ser ladrão, morrendo ao lado de Jesus. E eu gosto muito do exemplo de São Dimas, que é meu santo de devoção. É lindo mesmo. Exatamente por causa disso. Porque se você for... Eu falo brincando, mas na verdade é isso. Alguém que não fez o mal a vida inteira, mas que no último instante da vida olha para aquele desgraçado que estava morrendo do lado dele e crê. Consegue ver o que ninguém viu. Ele consegue ver um rei misericordioso. Senhor, e é interessante que ele pede perdão de um jeito diferente. Né? Ele não chega para Jesus e diz, olha, me perdoa, eu roubei, eu fui safado. Não, o gesto de perdão dele é no último minuto da vida dele se abrir para o amor de Deus. Crer, ele diz, Senhor, lembra de mim, não esquece de mim, a hora que você entrar no seu reino. Ou seja, ele diz, eu creio que você é o Messias, em outras palavras. E é interessante que ter pecado a vida inteira, né, por ter no último minuto se aberto, nossa, que palavra horrível de português. Mas é. Enfim, enfim, se aberto ter se aberto, vamos corrigir o português, ter ficado aberto
a graça e ao amor de Deus, como bem disse você, ele roubou o coração de Jesus e a misericórdia de Deus o salvou. A misericórdia de Deus salva. Salva inclusive quem se mata. E eu falo isso... No livro, né, padre? E eu falo isso no livro. Porque a pessoa que tira a sua vida, ela não está inteira para decidir. Ela está doente. Porque no fundo, ninguém quer tirar sua vida. Rosário, você que nos acompanha. A pessoa quer se livrar da sua dor. E tem uma história bonita que São João Maria Vianney conta, os biógrafos dele contam, né? São João Maria Vianney, um grande... o padroeiro dos padres. Amo São João. Pois é, ele estava confessando em Ars, entra uma mulher desesperada, gritando pela igreja, padre, o meu marido pulou da ponte no rio, ele se matou. São João Maria Vianney olha para a mulher, Rosário, e diz exatamente o tema do programa de hoje. São João Maria Vianney olha para ela, e para essa mulher desesperada, e diz a seguinte frase, abre aspas, filha, entre a ponte e o rio há a misericórdia de Deus. Fecha aspas. Então, meu querido, minha querida, você que sintonizou agora a Rede Século XXI, você que já está participando conosco do programa, você por acaso está pegando agora esse programa e está ouvindo o Padre Lício falar dessa misericórdia de Deus, que entre a ponte e o rio existe a misericórdia de Deus na morte daquela criatura. Acredite nessa misericórdia hoje, não é para amanhã, é hoje, dia 12 de fevereiro de 2019. Hoje essa misericórdia nos abraça. Por isso a gente quer mostrar que a misericórdia de Deus é infinita, apesar de tudo que está acontecendo, Sim. né? Apesar de todos esses fatos horrorosos que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Deus é capaz. Eu costumo dizer uma coisa. A maior prova que Deus é misericordioso e que crê na humanidade é que crianças continuam nascendo. Enquanto nascer um ser humano, nós não podemos perder a esperança e a fé em duas coisas. A fé em Deus e a fé na humanidade. Amém, padre. Na minha família vão nascer 2 agora. Tem mais 2. Mamãe foi, mas tem... Você perdeu 2, papai e mamãe. Olha aí, agora vem mais 2. Vem vindo 2 aqui. Eu sei que na sua casa também não é diferente. A gente tem que acreditar na vida eterna, né? E nós vamos para mais um breve intervalo. Dá vontade de ficar falando aqui, dá vontade de ter horas de programa, mas não deixa para participar no finalzinho. O Padre Lício vai fazer uma oração também, pedindo a misericórdia. Nós vamos rezar. Além disso, o seu pedido de oração, as suas interações com a gente, ficam no altar durante 100 missas. Por isso eu insisto para você ligar no call center 19 3871 9620, tá bom? A gente vai para o intervalo e já volta. Até já. Oh, meu Deus, doutor! Eu tenho um filho pequeno que precisa de mim. O que eu faço agora? Não perca esse mês mais um testemunho ilustrado emocionante.